Paz de Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, os irmãos de outras liturgias. Que Deus abençoe você e a tua casa. Venho aqui para o nosso bate-papo em aula transmitir para você sobre a autoridade das Escrituras, a suprema, né? Nós vamos lá para esse trabalho e os irmãos coloquem no comentário o que os irmãos estão achando sobre esse trabalho de passar para vocês a doutrina das Escrituras Sagradas, para que vocês não fiquem enganados das outras igrejas. Amém? Vamos passar aqui 1 hora, vai ser um pouquinho mais, porque essa aula é um pouco grande, mas Deus vai nos ajudar, tá bom? Vamos na comunhão? Vamos lá. A doutrina reformada da autoridade suprema das Escrituras. A doutrina que me proponho a considerar neste artigo foi de fundamental importância na reforma protestante do século XVI. Em contraposição, por um lado, à doutrina católica romana de uma tradição oral apostólica e, por outro lado, ao misticismo dos assim chamados entusiastas ou reformadores radicais. Os reformadores defenderam a doutrina da autoridade suprema das Escrituras. Essa foi, portanto, a resposta deles à autoridade da tradição eclesiástica e do ministério pessoal. A autoridade suprema das Escrituras também é uma doutrina puritano-presbiteriana. A ela, os puritanos tiveram que apelar frequentemente na luta, que foram obrigados a travar contra a imposição litúrgicas da Igreja Anglicana. A Confissão de Fé de Westminster professa a referida doutrina em 3 parágrafos do seu 1º capítulo. No 4º parágrafo, ela trata da origem ou fundamento da autoridade das Escrituras. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não apenas do testemunho de qualquer homem ou igrejas, mas depende somente de Deus. A mesma verdade que é o seu autor tem, portanto, de ser recebida, porque é palavra de Deus. O parágrafo 5º aborda a questão da certeza ou convicção pessoal da autoridade das Escrituras. Pelo testemunho da Igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória. A plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição
são um argumento pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. O 10º e último parágrafo desse capítulo confere às Escrituras a voz do Espírito Santo. A palavra final para toda e qualquer questão religiosa, reconhecendo-a como Supremo Tribunal de Recursos em matéria de fé e prática. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinadas todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juízo supremo, em cuja sentença nós devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Em dias como os que estamos vivendo, em que cresce a impressão de que o evangelicalismo moderno, particularmente o brasileiro, manifesta profunda crise teológica, eclesiástica e litúrgica. Convém considerar novamente essa importante doutrina reformado puritana. Convém uma palavra de alerta contra antigas e novas tendências de usurpar ou limitar a autoridade da palavra de Deus. Tal é o propósito deste artigo. Célia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Estamos falando hoje sobre a autoridade das Escrituras, a suprema autoridade. O que queriam dizer os reformadores ao professarem a doutrina da autoridade das Escrituras? Que por serem divinamente inspiradas, elas são verídicas em todas as suas afirmativas. Segundo esta doutrina, as Escrituras são a fonte infalível de informação que estabelece definitivamente qualquer assunto nelas tratado. A única regra infalível de fé e de prática, o Supremo Tribunal de Recurso ao qual a Igreja pode apelar para a resolução de qualquer controvérsia religiosa. Isto não significa que as Escrituras sejam o único instrumento de revelação divina. Os atributos de Deus se revelam por meio da criação, a revelação natural. Você pode encontrar essa revelação natural no Salmo 19, de 1 a 4. E em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18 a 20. Uma versão da sua lei moral foi registrada em nosso coração. A consciência. Em Romanos 2, 14 e 15. Uma espiã de Deus em nosso peito. Uma embaixadora de Deus em nossa alma. Como os puritanos costumavam chamá-la.
A própria pessoa de Deus, o ser de Deus, revela-se de modo especialíssimo no Verbo encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Confere com João, capítulo 14, versículo 19, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, e terceiro, Colossenses 3, versículo 9. Mas visto que Cristo nos fala agora pelo seu Espírito, por meio das Escrituras, e que as revelações da criação e da consciência não são nem perfeitas e nem suficientes por causa da queda, que corrompeu tanto uma como a outra. A palavra final, suficiente e autoritativa de Deus para esta dispensação, desculpe, irmãos, são as Escrituras Sagradas. Dois, base bíblicas. A base bíblica da doutrina reformada, da autoridade suprema das Escrituras, é tanto inferencial como direta. A base inferencial é inferencial porque decorre do ensino bíblico a respeito da inspiração divina das Escrituras, visto que as Escrituras não são produto da mera inquirição espiritual nos seus autores. Em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 20, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Confere também com 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1:21. Infere-se que são autoritativas na linguagem da confissão de fé. A autoridade da Escritura procede da sua autoria divina, porque é a palavra de Deus. Isto não significa que cada palavra foi ditada pelo Espírito Santo de modo a anular a mente e a personalidade daqueles que a escreveram. Os autores bíblicos não escreveram mecanicamente as Escrituras, não foram psicografadas, ou melhor, pneumografadas. Os diversos livros que compõem o cânon revelam claramente as características culturais, intelectuais, estilísticas e circunstanciais dos diversos autores. Paulo não escreve como João ou Pedro. Lucas fez uso de pesquisas para escrever o seu Evangelho e o livro de Atos. Cada autor escreveu na sua própria língua, hebraico, aramaico e grego. Os autores bíblicos, embora secundários, não foram instrumentos passivos nas mãos de Deus. A superintendência do Espírito não eliminou de modo algum as suas características e peculiaridade individuais. Por outro lado, a agência humana também em nada prejudicou a revelação divina. Seus autores humanos foram de tal modo dirigidos e supervisionados pelo Espírito Santo que tudo o que foi registrado por eles nas Escrituras constituiu-se em revelação infalível, inerrante e autoritativa de Deus. Não somente as ideias gerais ou fatos revelados foram registrados
mas as próprias palavras empregadas foram escolhidas pelo Espírito Santo, pela livre instrumentalidade dos escritores. E quarto, o fato é que, por procederem de Deus, as Escrituras reivindicam atributos divinos. São perfeitas, fiéis, retas, puras, duram para sempre, verdadeiras e justas, como diz o Salmo 19, de 7 a 9. E santas, como diz em 2 Timóteo 3,15. Base direta, vamos falar. Mas a doutrina reformada da autoridade das Escrituras não se fundamenta apenas em inferências. Diversos textos bíblicos reivindicam a autoridade suprema. Os profetas do Antigo Testamento reivindicam falar palavra de Deus, introduzindo suas profecias com as assim chamadas fórmulas proféticas, dizendo: assim diz o Senhor, ouvi a palavra do Senhor, ou palavra que veio da parte do Senhor. Sexto, no Novo Testamento, vários textos do Antigo Testamento são citados, sendo atribuídos a Deus ou ao Espírito Santo. Por exemplo, assim diz o Espírito Santo, em Hebreus 3, versículo 7. E sétimo, a autoridade apostólica também evidencia a autoridade suprema das Escrituras. O apóstolo Paulo dava graças a Deus pelo fato de os tessalonicenses terem recebido as suas palavras, não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que creis. É 1 Tessalonicenses 2, no versículo 13. Que autoridade teria Paulo para exortar aos Gálatas no sentido de rejeitarem qualquer evangelho que fosse além do evangelho que ele havia anunciado, ainda que viesse a ser pregado por anjo? Só há uma resposta razoável. Ele sabia que o evangelho por ele anunciado não era segundo o homem, porque não havia aprendido de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, em Gálatas 1, de 8 a 12. Sempre vocês leem as passagens bíblicas que eu falo. Jesus também atesta a autoridade suprema das Escrituras, pelo modo como a usa para estabelecer qualquer controvérsia. Está escrito. Exemplo em Mateus 4, no versículo 4, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 10, e etc. Eu afirmar explicitamente a autoridade das mesmas, dizendo em João 10, 35, que a Escritura não pode falhar. Amém? Vamos ficar por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre a usurpação da autoridade das Escrituras. Vou falar sobre a tradição degenerada em tradicionalismo. Vou falar também sobre a emoção degenerada em emocionalismo. Vou falar também sobre a razão degenerada em racionalismo.
E vou falar também sobre as limitações da autoridade das Escrituras. Vou falar sobre a origem, base das Escrituras e assim por diante. Depois nós vai falando, nós vai conversando. Amém? Isso foi para você ver, irmão, o qual importante é a Escritura na palma da tua mão. Você vê muitos pregadores fugindo da autoridade da Escritura, rejeitando a suprema autoridade das Escrituras. Você vê pregações na nossa liturgia, CCB e de existências, pregadores que deixam de expor a autoridade suprema das Escrituras, que é a palavra de Deus, que é a voz divina impressa, para falar sobre as suas profecias, loucuras dos seus pensamentos. Vamos falar sobre isso aqui, sobre sentimentalismo e razões degeneradas. Também nós vamos falar sobre essa tradição, entendeu? Muitos aniquilaram a autoridade da Escritura por causa da tradição. Nós temos uma tradição litúrgica e eclesiástica e não pode mexer. Esse é o ritmo de pregação, essa é a fonte de pregação. É isso assim, não vai pregar assim. São homens despreparados, são anciões, velhos na idade, meninos nas Escrituras. E o povo que não foi instruído com ensinos bíblicos, eles acabam acreditando e caem nesse engano de heresias, pregações hereges, que não tem alimentação na tua alma, não te dirige para a cruz, não te dirige para o céu. Amém? Assim nós ficamos. Deixe seu comentário. Vou colocar lá no meu canal do YouTube. Vai lá também. É o mesmo nome. É Jean Carlos Pereira. Vai lá. E assim o Senhor vai nos abençoar. Todo mundo junto. Compartilha. Compartilha nos grupos. Principalmente nas nossas liturgias, que são muito rasos nas Escrituras. Muito rasos. Deus que abençoe alguns irmãos que estão sendo estudiosos da Bíblia para poder explicar as verdadeiras doutrinas bíblicas. As verdadeiras doutrinas bíblicas. Não usos de costume, doutrinas de homem, mas as verdadeiras doutrinas bíblicas. Amém? Fique todos com Deus, que Deus abençoe você, a sua casa e a tua família. Aqui é o irmão Jean de Campinas.